Muito bem, então, continuando nosso curso aqui de funções, a gente iniciou nossas aulas falando de conceito, do que é uma função, e discutimos um pouco gráfico também, domínio, imagem, contradomínio. Então, vamos continuar aqui olhando a nossa função, né, de modo geral, só que fazendo alguns exercícios. A aula de hoje é cheia de exercícios. Então, a primeira pergunta aqui, ó. Estabeleça o domínio e imagem dessas funções aqui. Lembrando, o que é uma função? Você lembra? É o seguinte, todos os elementos do partida, vamos chamar de A, esse aqui de B. Tá? Esse aqui contém o X, esse aqui é o Y, sendo que X é o domínio e Y é a imagem. Agora, preste atenção. A contém X. Só que para ser função, tem que ser todos os que fazem A. Tá? E B contém Y. Só que é uma diferença. Aqui, olha, para ser função, tem que estar todo mundo de A. Então, ele é o contém igual. Ou contém ou igual, tá? Bom, então, quem são esses elementos aqui? Esses elementos são o conjunto de partida, esse aqui é o conjunto de chegada. O conjunto de partida, a gente chama ele de domínio. Só é domínio se for função. Se não for função, também não vai ser domínio. E o conjunto de chegada é o contradomínio. Tá? Contradomínio. Só que 2, 1, 0, menos 1 faz parte, né, gera o contradomínio. Imagem é só quem corresponde com X. Então, se você prestar atenção, quem só corresponde com X? É esse pessoal aqui. Certo? E quem é o domínio? É o A. Tem que ser o A, porque tem que ser todo mundo do conjunto de partida e o conjunto de partida 1 com 1 de Y, 1 com 1 de Y, 1 com 1 de Y. Para todo X pertencente aos reais, tá ok? Existe apenas um Y, tá? Correspondendo. Então, neste caso aqui, o nosso domínio vai ser quem? Vai ser 0, 1 e 2. E a nossa imagem vai ser quem? Menos 1, 0, 1. Só que aqui, claro, não são os reais. Aqui, no caso, pertencem aos inteiros, né? Pertencem aos naturais ou os inteiros. Você que pode definir, tá? Então, se eu fosse fazer uma resposta mais completinha, né, na letra A, seria conjunto de solução. Vamos colocar aqui partida todo mundo no inteiro, tá bom? X, quem é o domínio, né? Domínio. Vamos botar aqui domínio, desde domínio. X pertence ao conjunto dos inteiros, de tal forma que X, quem é X? X é igual a... Aliás, já que pertence aos inteiros, eu posso colocar assim, ó, X menor ou igual a 2 e maior ou igual a 0, né? Porque é 0, 1 e 2. Sabia que eu posso fazer isso? Né? Já que eu estou falando aqui que são os inteiros, então eu estou dizendo que é o 0, 1 e 2 porque eu estou incluindo aqui o X. Tá? Não é a melhor terminologia, geralmente você não vai encontrar assim. Tá? Você já vai encontrar até um pouquinho diferente. Às vezes nem coloca essa terminologia aqui assim. Tá? Mas no caso eu quis colocar só para ser um pouco diferente. Tá? Então, X é igual, aí acho que é melhor no colchetezinho, né? 0, 1 e 2. Tá? Imagem. Imagem é Y. Y. Agora é diferente, né? Y pertence aos inteiros, tá ok? Y é quem? Menos 1, 0 e 1. Tá bom? Muito bem. Ó, aqui, olha, quem é o domínio? O domínio é esse pessoal aqui. É o X. X pertence aos reais, sei lá, reais não. X pertence aos inteiros.
tal que x igual a menos 1, 0, 1 e 2. E quem é imagem? Imagem é só o pessoal tá aqui, tá? Contra domínio seria tudo. E imagem só esse pessoal aqui. Então, aqui eu vou colocar até mais simples, ó. Eu vou chamar que x é o domínio direto, tá? E a imagem é 1 e 2. Certo? Aqui, olha. Domínio. X pertence aos inteiros, tal que x igual a menos 1, 0 e 1. Eu estou colocando formas diferentes de resposta justamente para você perceber que existe formas diferentes de resposta. Tá? A imagem é só o menos 2. Parece uma função constante, né? Imagem. Coloquei direto aqui, ó. Nossa. Só o menos 2. Tá? Porque eu fiquei sem espaço aqui. Mas deixa eu apagar. Você já viu a resposta. Para ter espaço, para não ficar essa coisa feia, né? Bom, deixa eu vai. Então vamos lá fazer aqui, ó. Imagem. Y pertence aos inteiros. Tal que y é igual a menos 2. Eu posso até colocar assim. Tá? Bom, essa aqui deixo para você fazer aí. Faça essa. Fácil, hein? E aí, se você puder colocar nos comentários, vai ser legal. Bom, vamos pegar agora. Vamos determinar o conjunto imagem. E eu vou fazer também o domínio, tá bom? Vamos fazer os dois. Olha só. Aqui é o gráfico, ó. Bola aberta e vai embora. Bola aberta e vai embora. Então, quem seria o domínio? Seria todo mundo dos reais, né? Porque vai ter um correspondente aqui, olha, em x, tá? Mas seria todo mundo mesmo? E a bola aberta? A bola aberta significa o seguinte, que o domínio seria o x está em todos os reais, mas, tá o quê? O x tem que ser diferente do zero. Tá? O x tem que ser diferente do zero. E quem é a imagem? Olha, vamos considerar cada pontinho desse aqui o valor, tá? Então daqui é 1, esse aqui é 2, aqui é menos 1 e é menos 2. Imagem, interessante, olha. Para x menor que 0, imagem é quem? Menos 2. Para x maior que 0, imagem é quem? 2. Então, é uma função que ela tem uma mudança, né? A imagem é o seguinte, ó. Para x maior que 0, y é igual a 2. E para x menor, por que menor? Sem o igual, porque é a bola aberta. Y igual a menos 2. Então, isso daqui é o que me define o conjunto imagem. Ok? Todo x que eu tiver maior que 0 vai dar 2 no gráfico. Todo x menor que 0 vai dar menos 2 no gráfico. Entendeu? Aí, olha, vamos aqui fazer coisinha diferente para você perceber. Então, olha, 0 é aqui, né? Menos 1, menos 2, 1, 2, e assim vai. Aqui é o nosso 0. Bem nesse ponto aqui é essa mudança aqui, ó. E aqui vai ser 1, 2, vai ser 2 aqui e aqui vai ser menos 2. Então, quem é o domínio? Domínio é fácil. X são todos reais. Tá? Então, o domínio x pertence aos reais. Esse é o nosso domínio. E a imagem? A imagem é diferente. A imagem, olha só, até menos 2
vai ser imagem quanto? Y igual a menos 2. Entre menos 2 e 2 é uma função linear identidade, né? Ó, menos 2, menos 2, menos 1, 0, 0, 1, 1. Aqui é 2. 3. Aqui é 1. 2, 2. É uma função identidade. E a partir daí, a partir do mais 2, todo mundo é igual, de y é igual a 2. Então, são 3 momentos, tá? Vamos pegar aqui. Olha, eu preciso de espaço aqui, então você já compreendeu como é que é a resposta. Por favor, deixa aí, tá? Aí você tenta fazer isso aqui também. Olha só. Vamos fazer aqui a resposta para a questão 2. Questão 2, letra B. Nós temos imagem é igual. Nós temos 3 momentos. X. Quando você for encontrar as vezes em livro, você vai encontrar o contrário. Você vai encontrar assim, ó. Às vezes, né? X menor que menos 2. X está entre. Aí eu vou colocar menor ou igual. Eu poderia colocar até aqui assim, mas é melhor deixar assim, tá? E depois x maior que 2. Porque para não repetir. Tá bom? Então, vírgula, vírgula, vírgula. Aí aqui eu vou colocar as relações de y. Y igual a menos 2. Y igual a x, que é o identidade, né? Função identidade. E y igual a mais 2. Então eu tenho até aqui y igual a menos 2. Aí daqui para cá y igual a x. E daqui para cá y igual a 2 de novo. Função constante, função identidade. Ok? Ó, ele vai bola fechada até aqui. Bola fechada daqui em diante. Bola aberta daqui para cá. Então aqui é o 0, 1, né? Menos 1. Essa altura aqui é do y é o 1 e essa altura aqui do y é 2. Então, o que é que a gente tem aqui? Vamos fazer aqui a letra C, tá? Letra C. Bom, a letra C, eu tenho que a imagem vai ser até menos 1 fechado, x menor ou igual a menos 1, é essa função aqui, ó, y não é identidade, é uma função linear, tá? É um ax, é um menos ax mais b. Mas tá, o y aqui vai ser... Eu vou fazer diferente. Aqui, né, 2. Então, olha, o y vai ser maior igual a 2. Tá? Essa é a nossa imagem. É um jeito diferente também de você para x menor que menos 1. Entre aberto, menos 1 e 1, x aberto entre 1 e menos 1, quem é o y? Y igual a 1. Y igual a 1. Então, essa aqui é a nossa imagem. Lembra que a gente está definindo aqui imagem. E para x maior igual a 1, x maior igual a 1, y é maior que 2. Tá? Y maior ou igual. Tá sem espaço aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou juntar bem aqui, ó. O que a gente está vendo aí? Que o x, quando ele é menor ou igual a menos 1, y é maior ou igual a 2. Quando o x for maior ou igual a 1, y igual a menos 2 também. Tá bom? Deixa eu ver se eu passar uma borrachinha aqui legal. Opa, deu certo. Então tá aqui. Essa é a nossa imagem.
Aí, eu gostaria que você agora tentasse, por favor, fazer essas daqui, tá? Eu não vou responder todas justamente porque eu quero que você tente. Essa aqui é super fácil de dizer quem é o y. Esse daqui vai ter aqueles pontinhos lá, ó. Aqui é o 0. Aqui é menos 1. Aliás, perdão. Aqui é o 0. É embaixo. Eu vi errado. É aqui embaixo, tá? Aqui embaixo é o nosso 0. 1, 2. Bem aqui é o 2. 3, 4. Aqui é 4. Tá? Bom, aqui é menos 1 do x, ó. Aqui é o menos 1 do x. Tá? Então, ele vai ter variações aqui até o menos 1, depois entre menos 1 e 0. Você pode só colocar o que eu fiz ali, colocar o intervalo do y, tá? Depois, a partir do 0 aberta, bola abertinha aqui, ó. Só esse intervalo. Faça que nem esse aqui. Não procure achar a função, tá bom? Não procure achar a função. Porque ainda a gente vai trabalhar bastante isso lá na frente. Bom, aqui, bem aqui é o 0. Aqui é 1, né? 2, 3. Aqui é 3. Então, vê. Aqui, ó, é 1. Vê. Há uma mudança bem aqui assim, quando aqui no 2, né? No x igual a 2. Então, vai até aqui. Quando chega no 2, aí depois vai embora. Tá bom? Então, tenta fazer esses daqui também. Não é difícil. Você tem que tentar fazer justamente para ir se acostumando com isso. Bom, aqui tem várias questões. Eu vou resolver algumas diferentes e deixar outras para você. Então, vamos fazer a primeira. Eu acho que ela é interessante para começar a entender. Vamos fazer a segunda. Eu acho que ela é interessante também. Depois, essa. Para diferenciar essa. Tá bom? E para finalizar, eu acho que essa daqui. Tá? Eu vou fazer um comentário quando for ao cubo. Olha só. Para achar o domínio, é quem o x pode ser e quem não pode ser, tá? Achar o domínio. Quando eu peço o domínio, é quais números x pode assumir. Essa é a resposta que você tem que dar. Então, olha só. Se eu tenho f de x igual a 3x mais 2, eu posso colocar o x negativo? Posso. Porque dá um valor, dependendo, pode dar um valor negativo. Posso colocar o x igual a 0? Posso. Posso colocar um x positivo? Posso. Então, qualquer valor que eu coloque de x pertencente aos reais é o domínio. Então, o domínio dessa função vai ser x pertence aos reais. Facinho demais, né? Beleza. Agora a letra B. Letra B tem uma coisa interessante. Isso aqui é o que é? Uma fração, certo? Ora, se é uma fração, pela definição de uma fração, o que é uma fração? É um inteiro sobre o outro, de tal forma que o inteiro que está aqui embaixo, que chama de denominador, não pode ser o quê? Zero. Ora, se não pode ser zero, então o que acontece aqui? Essa parte aqui de baixo não pode ser zero. Eu posso colocar qualquer número negativo? Em tese, sim. Qualquer número positivo, em tese, sim. Mas eu não posso colocar um número que zere essa expressão aqui embaixo. Se eu colocar um número que zere essa expressão aqui embaixo, vai dar 1 sobre 0. E 1 sobre 0 indeterminado. Não pode. Não dá. Bom, então o que acontece? Vai acontecer o seguinte. Eu tenho que achar um número que isso seja diferente de 0. Tá? Que número seria esse? Fácil, né? Menos 2. Porque se o x for menos 2, menos 2 mais 2 dá 0. Menos 2 mais 2 dá 0. Aí, vou encontrar
nada, né? Não vou ter no número. Como é que isso fica no gráfico? Eu vou fazer o gráfico, então, no GeoGebra, para você ver como é que isso vai ficar no gráfico, para poder entender. Muito bem, gente. Então, aqui estamos com o gráfico da função. Deixa eu aumentar aqui a visualização, quer dizer, diminuir, né, para você enxergar de longe. Tá? Então, olha só, o gráfico ele vem lá do menos infinito. Quando chega aqui, ele vai caindo para o menos infinito. Depois ele vem aqui, ó, do mais infinito, vai para mais infinito. Aqui, ó. Do x para o y, na direção, podemos chamar assim, né? Vem do y para o x. Então, para enxergar mais de próximo, o que acontece? Olha o menos 2 aqui aparecendo. Então, o menos 2 é aqui, olha. 1 dividido por x mais 2. Quando x for igual a menos 2, não existe imagem. Tá? Não existe imagem. A gente chama isso, esse ponto aqui que separa essas duas curvas, de assíntota. Porque não há imagem nesse ponto. Tá? Então há uma tendência aqui assim. Nesse caso aqui, olha, a separação. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo essa separação? Então, este é o gráfico. É o que acontece graficamente quando você vai se aproximando do ponto em que não há imagem, tá? Ocorre esse daqui, quando você também, depois do menos 2, vai fazendo essa curva aqui, tá bom? Então, é isso aí que a gente determina o domínio. Então, você repara, o x, ele vem do menos infinito, aí quando chega próximo do menos 2, não há imagem, depois do, né? Por exemplo, menos 2,1 tem imagem. Menos 2,01 tem imagem. Mas no menos 2 não tem imagem. E a partir do menos 2, né? Do menos 1,99. Se fizer um zoom bem, né? Então, olha. Aqui tem imagem, está lá em cima. Aqui tem imagem, está lá embaixo. Então, mas no menos 2 não tem imagem. É isso que significa o domínio, tá? Então, x é diferente de menos 2. Pode ser todo mundo menos o menos 2. Muito bem. Vamos ver então, vamos olhar para o outro gráfico. Eu vou olhar agora diferente. Eu vou olhar o gráfico e você vai me dizer daí, pensar pelo menos, olha só como é que é esse gráfico aqui, ó, como é que ele é interessante. É o raiz quadrada de x menos 1. Olha só. Não existe nenhum x negativo na função e ele só começa a valer a partir de um certo ponto. Olha. Ele só começa a valer a partir daqui, ó. Que número seria esse? Ele só começa a valer daqui. Então, o que você pode tirar isso aí? Vamos voltar para a análise algébrica e aí a gente volta para essa função aqui. Então, vamos aqui para a letra D. P de x é raiz quadrada de x a menos 1. Então, o que é uma raiz, né? Então, você tem aqui, ó, A, nesse caso aqui é quadrada. O que é isso? É um número B de tal forma que B ao quadrado igual a A. Mas o que significa? É que se esse número aqui ele for negativo, ou seja, se ele for menor que zero, não vou encontrar resposta nos reais, nos números reais. Só existe resposta, a gente chama de números complexos. Né? A gente vai usar a letra I para representar o número imaginário raiz de menos 1. Mas isso não é para agora, porque a gente está trabalhando apenas com os reais. Se a gente está trabalhando com os números reais, então aqui A ele tem que ser maior, pode ser zero também. Tá? Tem que ser maior ou igual a zero. Tirando essa conclusão, então nós temos que isso aqui é o nosso A. Isso aqui é o nosso A. Como isso aqui é o nosso A, então x menos 1 tem que ser maior ou igual a zero. Bom, resolvendo essa aí na equação, x tem que ser maior ou igual a quem? A 1, né? Porque eu somo com um dos dois lados, aqui dá zero, fica 0 mais 1. Então tá aqui, ó. X só pode ser maior ou igual a 1. E é isso que mostrou o nosso gráfico. Vamos voltar lá para interpretar agora. Então repare aqui, ó, a partir daqui, a partir do 1,
é que eu tenho a curva do gráfico. E não aparece nenhuma imagem negativa. Só existe imagem positiva. Só o y são todos os reais positivos, tá? A partir do zero. E o x são todos os números a partir do 1, igual ou maior que 1. Certo? Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá e olhar essa função aqui, para depois vir e observar ela aqui. Tá bom? Vamos lá. Bom, então olha só. Há uma mistura, eu vou colocar na página seguinte. Né? Então, olha aqui. Ó. Q de x vai ser uma mistura de uma fração com uma raiz quadrada. Tá? Raiz quadrada. Então, o que vai acontecer? Primeiro, a gente sabe que quando é fração, o denominador não pode ser zero. Então, ó, A sobre B, B tem que ser diferente de zero. Então, isso aqui tem que ser diferente de zero. Mas também, como isso aqui é uma raiz quadrada, né, par, portanto, tem que ser maior ou igual a 1. Então, B, esse B aí, né, se tiver raiz quadrada de B, tem que ser maior ou igual a 1. Então, são duas situações. Primeiro, isso tem que ser diferente de zero. Então, x mais 1 tem que ser diferente de zero. Ora, então x tem que ser diferente de menos 1. E x mais 1 tem que ser maior ou igual a zero. Então, x tem que ser maior ou igual a menos 1. Então, olha isso daqui. Bom, visto isso, a gente vai olhar o gráfico, depois volta para cá para interpretar e dar o resultado. Pronto, está aqui o gráfico. O que ele está mostrando? Então, y só tem y positivo, ou seja, só tem imagem positiva. E aqui, vamos dar o zoom e enxergar. Olha, qual é a nossa assíntota, então? É o menos 1. Menos 1. Então, ele não vai passar do menos 1. Vai subir infinitamente, mas não vai passar do menos 1 para cá, para a esquerda. Então, só existem valores de x depois do menos 1. Não existe do menos 1 para trás. O que significa isso? É que ele não pode ser o menos 1 e tem que ser maior que o menos 1. Tá? Ele não pode ser o menos 1 e tem que ser maior que o menos 1. Bom, de modo algébrico, puramente algébrico, como é que a gente determina isso? De modo algébrico, puramente algébrico, como é que a gente determina isso? Vamos lá voltar. A gente normalmente usa retas reais para determinar isso. Ó. Aqui é a reta real em que está todos os valores possíveis de x. Tá? Então, tem o 0, tem o menos 1, tem o menos 2 e vai para o menos infinito. Depois tem o 1, tem o 2, depois vai para o mais infinito. A mesma coisa seria aqui embaixo, certo? A gente representa diferente de 1 com uma bolinha aberta. Ó. Uma bolinha aberta, podendo ser todo mundo para cá, todo mundo para cá. Mas, Ricardo, mas lá está dizendo que só pode ser a partir... Tudo bem, mas é porque eu estou olhando apenas para isso aqui. X diferente de menos 1. Então, x não pode ser menos 1. Então, ele é bolinha aberta e pode ser o resto. Só que aqui está dizendo o seguinte. Ó, pode ser o menos 1 e todo mundo para frente. Então, eu tenho essas duas situações. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a interseção. Tá? Eu vou fazer a interseção dessas retas. A interseção dos conjuntos. O que tem num e tem no outro. Então, você vai observar o seguinte. Esse daqui não tem aqui. Então, a gente não vai contar com ele. Tem aqui e não tem aqui. Então, também a gente não vai contar com ele. Só vai contar com o pessoal que é comum. Então, todo mundo a partir do menos 1. Ou seja, bola aberta e todo mundo a partir daí. O que isso significa?
que o x é maior, sem ser igual, a menos 1. E é isso que a gente viu no gráfico. Então, o domínio é x pertence aos reais, de tal forma que x é maior que menos 1. E é assim que a gente determina algebricamente, assim como a gente também viu lá no gráfico, tá? Graficamente. Tá bom? Então, essa aqui é o nosso Q de x, certo? Vamos agora para aqui, olha só, o r de x é raiz quadrada de x mais 2 sobre x menos 2. Então, r de x é raiz quadrada de x mais 2 sobre x menos 2. Olha só, agora. Bom, aqui me diz o seguinte, que x mais 2 tem que ser positivo, ou igual a zero. Tá? Logo, o x tem que ser maior que menos 2. Né? É só subtrair menos 2 dos dois lados. Isso aqui dá 0. 0 menos 2 menos 2. Então, está aqui. Aqui embaixo, x menos 2 tem que ser diferente de 0. Logo, x tem que ser diferente de 2. Então, eu tenho duas situações. Uma, a partir do menos 2 igual ao menos 2, é o nosso possível x. Lembra que aqui é a reta real. Tá? Pensa que isso é uma reta, tá bom? Todos os valores possíveis de x. E embaixo, ele tem que ser diferente de 2, olha. Então, está aqui o 2. Pode ser qualquer um para cá, pode ser qualquer um para cá. E aí, nós precisamos da nossa interseção. Qual é a interseção? É o que tem num e tem no outro. Então, olha, eu vou colocar para a gente, esses pontos, né? Esses pontos aqui de interessantes. Tem que ter num e ter no outro. Tem aqui e tem aqui? Não. Então, eu não conto com o pessoal antes do menos 2. Menos 2 tem aqui e tem aqui? Tem. Então, eu conto com o menos 2. Todo mundo aqui tem, até chegar no 2. Por quê? Porque quando chegar no 2, tem aqui, mas não tem aqui. Então, não está junto. Então, esse pessoal vinha aqui assim, conta, só que aqui não. E a partir daí, já volta a coincidir de novo. Beleza, então a partir daí eu posso contar. Então, pegando a nossa reta, né? Pegando a nossa reta aqui, o que significa? É que está entre o menos 2 e o 2, não conta com o 2 e volta a contar a partir do 2 novamente. Tá? Então, algebricamente, significa o seguinte, olha. X maior ou igual a menos 2 até x menor que 2. E depois x maior que 2. Então, x pertence a todos os reais de tal forma que isso daqui. Eu estou traduzindo isso, né? X está entre bola fechada, bola aberta, bola fechada, bola aberta, menos 2 igual a x, x menor que 2 e x maior que 2. Pronto, está aqui a forma de eu demonstrar isso. Ok? Interessante, né? Então a gente vai fazendo isso. Agora vamos ver graficamente como é que fica isso. Olha o gráfico maluquete. Então repara o que acontece lá. Ó. X não tem antes, vai do menos 2 até ó, a assíntota, apareceu a nossa assíntota aqui, olha. Né? Então, está aberta aqui no 2. Então, ele vai fechado do menos 2 até bola aberta no 2. Aí, pula o 2, né? Não conta com o 2, não tem imagem, e a partir daí vai ter imagem. Ou seja, vai ter gráfico. Vai ter uma correspondência em Y. Ter imagem é ter uma correspondência no contradomínio, que é no caso do Y. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilebas? Vamos para a próxima. A próxima, só para mostrar, olha aqui, ó.
Eu coloquei 2x menos 1 elevado a 1/3. É porque é meio difícil escrever isso no GeoGebra, talvez alguém conheça, mas no meu caso eu só consegui assim. Essa é para mostrar o seguinte, raiz cúbica, tá? Quando é raiz cúbica, é ímpar, então não tem aquele problema da raiz par, que tem que ser maior que zero, senão não vai ter solução. Então, pode ser x pertence aos reais, né? Pode ser qualquer valor quando a raiz é ímpar. Vamos ver lá, ó. Eu só coloquei aqui assim para mostrar essa parte aqui assim. Quando é cúbica assim, x pode ser qualquer um, tá? X pode ser qualquer um. Não vai ter problema, né, de não achar resultado. Só vai ter problema quando aqui for quadrado, quarta potência, sexta potência, assim vai, ou seja, par. Quando é ímpar não tem problema. Aqui, olha. Aqui não tem problema isso. Só tem problema se isso aqui for igual a zero. Aqui, ó, qualquer valor pode acontecer. Só tem problema se aqui embaixo for igual a zero. Então tem que ser diferente de zero e tem que ser diferente de zero. Tá bom? Então esses são os gráficos. Vamos ver mais uma vez todo mundo aqui colocado. Eu acho bem interessante, né, quando você vê o gráfico, vê por que o domínio está contando ou não está, e aí você consegue entender por que não pode contar, por que pode e tudo mais. Tudo bem? Beleza? Espero que você tenha gostado, compreendido um pouco mais domínio, imagem contra domínio, quando é que pode ser domínio, quando não pode ser domínio. E a próxima aula você vai compreender cada vez mais as funções. Até mais!